das 8 horas da noite do dia 14 de setembro de 2020, a tiktoker chinesa Lamu começou uma live na cozinha da sua casa. Ela criou uma conta na rede social Douyin, que é o TikTok lá na China, em 2018 e 2 anos depois ela já tinha conseguido quase 800 mil seguidores, o que é extremamente impressionante. O conteúdo dela era uma coisa mais lifestyle, porque ela morava numa cidadezinha bem rural, no meio das montanhas, e ela mostrava meio que o dia a dia dela, com a família, cozinhando, colhendo ervas e também cantando algumas músicas no meio da floresta. Era um conteúdo muito leve e agradável, todo mundo que seguia a Lamu dizia que ela era a paz e a alegria em pessoa, ela estava sempre sorrindo e trazendo um momento de conforto para os seus seguidores com seus vídeos. Era o tipo de coisa que você assistia para se sentir bem, sabe? Naquela noite ela tinha acabado de ligar a live, ela disse que o seu pai estava descansando no andar de cima e que ela não podia fazer muito barulho, mas queria agradecer todas as pessoas que a acompanhavam. Ela começou a cantar uma música tradicional tibetana quando subitamente a tela ficou toda preta, como se o celular dela tivesse caído no chão. E alguns instantes depois, todas as pessoas que estavam assistindo essa live começaram a escutar gritos de desespero completo. Era a Lamu gritando a plenos pulmões, pedindo por ajuda, e os seguidores dela também podiam escutar vários passos, muita comoção, como tivessem várias pessoas dentro da casa, e também um barulho de líquido. O que os seus seguidores não sabiam é que um homem tinha invadido a sua casa e jogado um galão de gasolina em cima dela, e agora ele estava segurando ela a 1 centímetro de distância com uma faca no pescoço. De repente, uma voz masculina pode ser ouvida através da live e era o pai da Lamu, que tinha corrido até a cozinha e estava implorando para o homem deixar a sua filha em paz. A Lamu grita mais uma vez dizendo: "Por favor, fuja, ele vai acender o isqueiro." Alguns segundos depois, os seguidores escutam uma explosão e a live corta. Como vocês podem imaginar, o homem tinha acabado de jogar o isqueiro aceso em cima da Lamu, que estava coberta de gasolina. E vocês sabem o quanto que gasolina é inflamável, né? A Lamu teve queimaduras gravíssimas em 90% do seu corpo, mas não morreu instantaneamente e foi levada para o hospital praticamente irreconhecível. E o homem... Bom, ela conhecia esse homem, na verdade ela conhecia ele bem demais. Nenhum dos seguidores dela suspeitava de nada, mas a vida pessoal da Lamu era muito diferente do que o que ela mostrava nas redes sociais. Esse é o caso trágico de uma tiktoker chinesa que foi queimada viva durante uma live. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindo de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais e mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia. Eu deixo de aviso agora no começo do vídeo que a gente pode tratar de assuntos que podem ser perturbadores para algumas pessoas. A gente vai falar sobre violência doméstica e morte, né? Então, se isso são tópicos sensíveis para você, eu peço que você saia do vídeo agora. Mas antes de falar sobre o caso de hoje, você sabia que em 2023, no Brasil, 3,3 milhões de contas na internet tiveram os dados vazados? Pelo menos é isso que aponta um estudo que foi conduzido pelo Surfshark. O Brasil é o 10º país do mundo com mais violação de dados. E mais uma estatística preocupante para vocês. No ano passado, a cada minuto, 6 contas foram comprometidas aqui no Brasil. E é por isso que o próprio Surfshark é o patrocinador dessa porção do vídeo de hoje. Com o Surfshark, você pode navegar na internet com total segurança e anonimato. O seu sistema de criptografia de ponta garante que as suas atividades online fiquem privadas e longe de olhares curiosos. Isso significa que todos os seus dados, históricos de busca ou dados pessoais são transformados em um código indecifrável para qualquer um que tente acessá-los. E quando que isso é útil? Quando, por exemplo, você estiver usando uma Wi-Fi pública em uma biblioteca, no aeroporto, em um hotel. Nessas situações, as suas informações podem ser facilmente interceptadas por terceiros. Então, o Surfshark torna todos esses dados inacessíveis para qualquer pessoa que tente espioná-los. Ou se você acessa frequentemente redes corporativas, tipo você acessa o Wi-Fi do trabalho, para garantir que as suas informações pessoais, o seu dispositivo, não possam ser espionadas por terceiros, você também pode usar uma VPN. Ou talvez quando você estiver sendo bombardeado por anúncios direcionados. Existem anunciantes que coletam informações com base no seu histórico de navegação, nos seus interesses, padrões de compras online e começa a te bombardear de anúncios. E usando o Surfshark, você evita esse rastreamento invasivo. E se você quiser uma camada extra de segurança, você também pode usar essa funcionalidade no Surfshark que se chama Kill Switch. Se por alguma razão a sua conexão de VPN cai em algum momento, o Kill Switch garante que a sua conexão inteira da internet vai ser desligada. Ele só corta a sua conexão de internet até você conectar a um servidor seguro do Surfshark. Então utilize meu cupom CAFEZINHO ou clique no link
link vai estar na minha descrição para ganhar 4 meses extra na sua assinatura. Lembrando que o Surfshark pode ser conectado em dispositivos ilimitados usando apenas uma assinatura, então você pode proteger todos os seus dispositivos e os dispositivos da sua família. Vale a pena fazer um teste. Muito obrigada, Surfshark, por patrocinar essa porção do vídeo e tornar os nossos vídeos do Cafezinho possíveis. Agora de volta ao caso. Lamu, cujo nome real é Amuchu, nasceu em 1990 na vila de Maiska, província de Sichuan, lá na China. Apesar de ter cidadania chinesa, ela era eticamente tibetana. Ambos os seus pais eram agricultores e ela tinha uma irmã mais velha. A região onde ela morava tinha muitas belezas naturais, então imaginem só uma região de montanhas, com lagos cristalinos e um céu completamente azulzinho. Todas as montanhas com picos com neve, era uma cena de cartão postal. Só que o povo que morava por lá, no geral, era muito pobre, porque não existiam muitos trabalhos a não ser os manuais, como o de agricultura, que era o caso da família da Lamu. Todo mundo da família dela era muito simples e eles não tiveram muita escolaridade, tanto é que a Lamu só chegou a cursar até o ensino fundamental e teve que largar os estudos para ajudar a família financeiramente. Mas antes de ela se formar no ensino fundamental, parece que todos os meninos da escola gostavam da Lamu porque achavam ela muito bonita. Ela chamava a atenção de todo mundo ao seu redor, inclusive de um outro menino que estudava na escola dela, que se chamava Tan Lu. A gente vai chamar ele só de Tan. O Tan era 2 anos mais velho que a Lamu e ele também frequentava a mesma escola que ela. Inclusive, eles moravam até perto um do outro e assim como a Lamu e várias outras pessoas da comunidade, ele era de origem humilde. Só que naqueles últimos anos, os pais do Tan abriram uma casa de chá que fez muito sucesso na região e estava entrando mais dinheiro do que a família nunca tinha visto antes. Então, pouco a pouco, eles foram parando de se preocupar se eles teriam comida na mesa no dia seguinte, o que era ótimo, eles estavam mudando de vida. Só que o Tan, em vez de ajudar nos negócios da família, ele simplesmente saiu da escola durante o ensino fundamental e passava todo o seu tempo bebendo álcool e gastando dinheiro suado dos seus pais. Ele até dizia que trabalhava na casa de chá ajudando seus pais, mas todo mundo que conhecia ele sabia que era mentira. Ele passava a maior parte do seu tempo ou não fazendo nada ou causando problemas. Mas foi aí que ele conheceu a Lamu e instantaneamente ficou apaixonado por ela. A Lamu era uma garota muito engraçada, carismática e belíssima, não tinha como ele não se apaixonar. Então, subitamente, o Tan começou a mudar completamente a sua personalidade para tentar conquistar a Lamu. Ele parou de beber, ele parou de sair de noite, ele queria ser o melhor namorado possível para essa menina. E parece que essa tática funcionou porque a Lamu se apaixonou sim de volta pelo Tan. Ela achava ele muito bonito, ele era de uma família trabalhadora, então ela começou a pensar que ele era o homem perfeito, principalmente porque ela não tinha muita noção de como ele era antes de conhecê-la, entendeu? E aí ela começou a contar para todos os seus familiares e amigos que ela se casaria com ele em até 3 anos. Isso preocupou muito os amigos e familiares da Lamu. Uma das melhores amigas dela disse: "Olha, eu sei que você tá apaixonada, mas talvez seja melhor você não ter tanta pressa assim para se casar. Talvez você esteja sendo meio ludibriada de amor e não esteja percebendo que o Tan não é um cara tão legal assim." Até a própria mãe do Tan, e mães normalmente são aquelas pessoas que querem que os filhos se casem logo, né? Começou a falar pra Lamu que talvez os dois não deveriam se apressar tanto assim, que os dois eram jovens, que ela não queria ter netos assim tão cedo, então era a própria mãe dele. Mas o casal não deu ouvidos a nenhum desses conselhos e acabou se casando em 2009. Pelos meus cálculos, a Lamu devia ter aí uns 18, 19 anos. Os primeiros 2 anos de casamento foram maravilhosos, aquela famosa lua de mel, sabe? Período de lua de mel. Os dois assumiram papéis mais tradicionais de gênero em um casamento heterossexual, então a Lamu fazia a maior parte das atividades domésticas e o Tan trabalhava como taxista. Nessa época, todo mundo que via eles na rua pensava que eles eram o casal perfeito, eles estavam sempre mostrando carinho um pelo outro, eles caminhavam na rua de mãos dadas, pareciam muito apaixonados. Só que tudo isso mudou em 2011, quando a Lamu ficou grávida do seu primeiro filho. E infelizmente a gente sabe de histórias de maridos que abandonam suas esposas nesse seu momento mais vulnerável, que é a gravidez, né? E definitivamente foi esse o caso aqui. O Tan voltou a beber muito e com muita frequência. Ele começou a jogar cartas e participar de jogos de aposta com amigos até tarde da noite e ficou cada vez mais preguiçoso. Ele não ajudava com nada da casa, não ajudava com os negócios da família e ele até passou a ser meio relapso com o seu
trabalho de taxista. No começo, a Lamu até tentava dar uma bronca no seu marido, porque ela queria o melhor pra ele. Ela não queria que ele adotasse esses hábitos que eram autodestrutivos. E ela também pensava no futuro da sua família. O que seria dele se a pessoa que coloca o dinheiro na mesa nessa casa não está trabalhando e só fica aí fora de casa bebendo com amigos? Só que apesar dela estar exigindo o mínimo do seu marido, ele sempre ficava extremamente bravo com a Lamu. A partir daí, as brigas começaram a ser cada vez mais frequentes. Às vezes, o Tan gritava com a esposa porque perdia um jogo de cartas e descontava a frustração nela. Às vezes, porque o Tan queria sair para beber e a Lamu pedia para ele ficar em casa. Toda semana, praticamente, eles estavam brigando. Nessa época, os dois ainda moravam na casa da família dos pais do Tan. E a mãe dele falava que a Lamu tinha que aguentar todas essas brigas e tal, porque, entre aspas, todo casal briga. Basicamente passando um pano pro filho dela. Só que as coisas começaram a ficar ainda mais sérias em um fatídico dia em que a Lamu chamou a atenção do Tan mais uma vez, dizendo que ele não estava mais indo pro trabalho, que ela estava preocupada que a família não teria dinheiro para criar o bebê. E o Tan não reagiu nada bem. Inclusive, esse foi o dia em que ele bateu na Lamu pela primeira vez. A Lamu ficou em completo choque porque ela sabia que o seu marido era problemático, que ele era briguento, mas ela nunca pensou que a pessoa que ela mais amava e confiava faria uma coisa dessas com ela, agredir ela fisicamente. Ela instantaneamente quis sair de casa, quis voltar a morar com seus pais, só que antes que ela pudesse sair, o Tan foi até ela, ficou lá de joelhos, pediu desculpas, falava que estava arrependido. E não foi só ele não, a mãe dele também convenceu a Lamu de ficar nesse casamento, dizendo que os dois eram jovens e que as coisas melhorariam com o tempo. E até os vizinhos e conhecidos dos dois falavam que ela tinha que ser compreensiva e que o Tan mudaria eventualmente. Ela escutou isso tantas vezes que ela chegou até a pensar, eu acho que ele vai mudar sim, e decidiu ficar. Mas assim como vários outros agressores, o Tan não mudou. Esse, entre aspas, remorso que ele parecia sentir era nada mais nada menos do que uma tática de manipulação para manter a vítima de violência doméstica ainda dentro de casa, para que ela permanecesse nessa relação abusiva, e as agressões físicas começaram a ficar cada vez mais recorrentes. Ele começou a bater na Lamu por literalmente qualquer motivo. Ela não podia falar um A, que ele voltava a agredi-la de diferentes formas e depois voltava dizendo que estava arrependido e pedindo desculpas. Chegou num ponto que a Lamu estava desistindo do casamento e as desculpas pararam de funcionar. Só que em vez do Tan parar de bater na sua esposa, ele simplesmente mudou de tática para convencer ela a ficar, basicamente. Ele começou a ameaçar a vida da família da Lamu e a vida do filho do casal. Imagina essa situação, tipo, a Lamu tinha 100% de certeza do que o Tan era capaz de fazer. Ela sabia o quanto que ele era agressivo, violento e que ele conhecia muitas pessoas ruins. Ela não duvidava que ele era capaz de machucar as pessoas que ela amava, então ela decidiu permanecer no casamento, ficar em silêncio, e ela nem chegou a contar pro seu pai, pra sua irmã, a violência que ela estava passando. E pra piorar, em 2012, a mãe da Lamu faleceu e naquela época o pai dela estava muito doente. Eu não sei dizer pra vocês exatamente o que ele tinha, mas parece que era algum tipo de doença crônica e que ele não se recuperaria facilmente. Ela também tinha que cuidar da avó dela, que era idosa. E até então, a mãe da Lamu era a única cuidadora do pai e da avó, já que as duas filhas do casal já tinham se casado, né? Imediatamente a Lamu se ofereceu pra cuidar do pai. Ela faria o que tivesse que fazer, porque ela era esse tipo de pessoa que gostava de cuidar dos outros e que nunca abandonaria um ente querido em momento de necessidade. Ela começou então a coletar ervas e plantas medicinais das montanhas para vender e sustentar sua família, o que era um trabalho mega difícil. Ela passava o dia todo, do momento em que ela acordava até o momento que ela ia dormir, caminhando quilômetros e quilômetros das montanhas procurando por essas ervas. No sol, no frio e ainda com um bebezinho recém-nascido para cuidar. Ela era realmente uma guerreira. Só que em vez do Tan dar apoio para sua esposa nesse momento difícil, ele ficou ainda mais chateado com ela, porque ele sentia que não era mais o centro da vida da Lamu. Tipo, como assim ela tinha que se preocupar com outras pessoas? Como assim ela estava cuidando de outras pessoas? Ele tinha que ser o centro das atenções o tempo todo. Ela aguentou todos esses abusos do Tan calada por anos, enquanto ela tentava pagar comida e remédio pro pai. Ela nunca nem contou pro pai e pra irmã sobre esses abusos, como eu já tinha falado antes. Ela sentia que tinha que aguentar. E aí, em 2017, ela ficou grávida
grávida do segundo filho. E mesmo diante de tantas dificuldades, ela não se deixava abalar. Ela sempre tentava encontrar uma coisa que trouxesse felicidade na vida dela. Então, em maio de 2018, ela decidiu criar uma conta na rede social Douyin, que é basicamente o TikTok lá na China, e foi lá que ela começou a brilhar de verdade. Ela começou a postar o seu dia a dia catando ervas das montanhas. Era um conteúdo tão único e autêntico que cativava todo mundo. Todo vídeo era a Lamu vestindo roupa simples, com seus grandes olhos, rosto angelical e um sorriso enorme com covinhas aparecendo, falando da sua vida. A descrição dela nas redes sociais era a seguinte: educação primária, família pobre, mãos calejadas, 1,65 de altura, moradora de área rural, casada e coletora de ervas para viver. Ou às vezes ela fazia vídeos cantando músicas tibetanas enquanto andava numa selva cheia de espinhos, carregando apenas uma mochilinha. Ou outras vezes ela comia seu almoço com os seguidores, sempre pouca coisa, um ovo cozido, etc. Não tinha como as pessoas não se encantarem pela Lamu. Ela nunca chegou a contar nas suas redes sociais que ela era vítima de violência doméstica. Ela sempre aparentava para os seus seguidores como uma pessoa muito sorridente, alegre, de bem com a vida. De vez em quando ela falava sobre algumas dificuldades. Quando a sua avó faleceu em 2019, por exemplo, ela postou um vídeo meio chorosa falando que sentia muita falta da mãe e da avó, e mesmo estando triste, ela sempre terminava o vídeo com "Hoje será um dia bom". Rapidamente ela ganhou centenas de milhares de seguidores e no dia 1º de janeiro de 2020, ela fez um post dizendo o seguinte: embora eu tenha passado por momentos difíceis em 2019, estou muito feliz porque estou cercada de amor. Espero ter um pouco mais de sorte em 2020. Infelizmente não foi o caso, porque foi em 2020 que o seu marido, Tan Lu, começou a ser ainda mais violento, se é que isso é possível. Tudo indica que o Tan tinha muitos ciúmes dos comentários que a Lamu recebia nas redes sociais, todas as mensagens de carinho para sua esposa o perturbavam profundamente, provavelmente porque ele também tinha inveja do sucesso e de o quanto que ela era querida. Então ele começou a aumentar suas agressões para tentar diminuir a Lamu. Ela começou a virar um casco do que ela costumava ser, ela já não tinha energias para levantar, para fazer qualquer coisa, porque ela sabia que qualquer coisa que ela fazia irritava o seu marido. E aí teve um dia que ela olhou para os seus 2 filhos pequenos e pensou assim: cara, eu preciso sair dessa situação não só por mim, mas também pelo bem-estar dos meus filhos. Então, no dia 9 de março de 2020, ela se divorciou do Tan sem nem hesitar. No momento que ela assinou os papéis, ela pensou que estava finalmente livre, mas infelizmente não foi bem assim. O Tan não queria deixar a Lamu ir, pelo menos não tão fácil. O Tan tentou uma nova tática para tentar reconquistar a Lamu, então, assim como ele fez no começo do namoro dos dois, ele se tornou um outro homem, entre aspas. Ele abandonou a bebida, ele abandonou os jogos, ele abandonou os amigos que ele saía de noite. Ele queria provar para Lamu que ele era um novo homem, então ele estava tentando fazer o mínimo que ele devia ter feito todo esse tempo, que é, às vezes, cuidar dos filhos, passar ali para comprar uma coisinha para ela, entendeu? Ele queria voltar com ela. E eles acabaram não ficando nem um mês inteiro divorciados e a Lamu acabou voltando pro Tan, sem culpar a vítima. A gente não sabe quais são as circunstâncias. E durante os primeiros 10 dias, ele estava tentando provar para Lamu que ele era um novo homem. Ele ajudava nas tarefas de casa, ele não agrediu ela durante todo esse tempo, ele tentava cuidar das crianças como se fosse um ótimo pai. O que, novamente, era para ser o tipo de coisa que ele devia ter feito durante todo o casamento dos dois. Mas enfim, como eu disse, isso só durou 10 dias. Porque no 10º dia ele teve uma briga super feia com a Lamu. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas ele espancou a Lamu tão, mas tão violentamente que ela quase faleceu. Ela até chegou a ficar inconsciente e depois disso ela tentou entrar na justiça contra o Tan e fugiu para se esconder dele na casa de familiares. O Tan procurou ela por todos os lugares, completamente maluco de raiva. Ele até chegou a ir na loja da irmã da Lamu para procurar por ela, mas essa irmã se recusou de todas as formas a falar onde ela estava. O Tan ficou tão bravo com a irmã da Lamu que ele começou a espancá-la em público, assim. Ele tinha até levado um dos filhos junto com ele e começou a espancar a tia da criança na frente
da criança que tinha 3 anos. E parece que a agressão foi tão intensa que, sabe esses ossinhos que ficam em cima do olho? Ele chegou a quebrar esses ossinhos no rosto dela com socos e um dos ossos perfurou um dos olhos. Então, até hoje ela tem problemas de visão por causa desse ataque. E algumas testemunhas que viram toda essa cena acontecendo disseram que o filho do Tan olhou para ele como se ele fosse um monstro, tipo, muito assustado. No dia 28 de junho de 2020, a Lamu pediu novamente divórcio do Tan e dessa vez ela jurou que nunca voltaria pra ele. Uma coisa absurda que aconteceu logo depois disso é que o Tan ficou com a guarda garantida das crianças, o que chateou muito a Lamu. Então os dois bebês ficaram com esse mega agressor e não tinha nada que a Lamu pudesse fazer. A irmã da Lamu até tinha recomendado pra ela viajar, tentar viver um pouco a vida dela, desestressar. Só que a Lamu falou, eu não posso sair, eu preciso continuar cuidando do meu pai. E essa cidade onde eles moravam era super pequena, todo mundo se conhecia, todo mundo se encontrava. Então, o que aconteceria se o Tan encontrasse casualmente com a Lamu na rua? Ele provavelmente a mataria. E o pior é que ele sabia todos os lugares que a Lamu frequentava, então era questão de tempo que eles se encontrassem por aí. Só que esse é um risco que a Lamu estava disposta a se arriscar, era um risco que ela estava disposta a correr para cuidar do seu pai. E no dia 14 de setembro de 2020, o pior aconteceu. Às 8 horas da noite do dia 14 de setembro, poucos meses após o divórcio, o Tan deixou os filhos em casa, subiu na sua moto com um container vazio, passou em um posto de gasolina, encheu de gasolina e chegou ao seu destino final, que era a casa da Lamu. Ele estacionou sua moto 1 ou 2 quarteirões de distância porque ele não queria que a Lamu soubesse que ele tinha chegado. E ele desceu da moto carregando 3 itens: um container com gasolina, uma faca e um isqueiro. A primeira coisa que ele fez foi bloquear a porta da frente para que ninguém pudesse sair. Depois ele entrou pela porta dos fundos e se deparou com a Lamu na cozinha fazendo uma live. Ela estava linda e radiante como sempre, cantando músicas tibetanas para agradecer os seus fãs mais uma vez. Sem nem pensar 2 vezes, ele pegou o container e jogou toda a gasolina em cima da Lamu. E instantaneamente o celular que estava na bancada caiu no chão, mas a live continuou. Em seguida, a Lamu gritou com força, pedindo ajuda sem nem reparar que era o seu ex-marido ali invadindo a casa dela. O pai e o cunhado da Lamu desceram correndo as escadas e se depararam com essa cena, que era o Tan segurando a Lamu com uma faca no pescoço dela. Eles também sentiram um forte cheiro de gasolina e o Tan estava segurando um isqueiro na outra mão. Ninguém queria mover um único músculo. Imagina o choque no rosto do pai e do cunhado da Lamu, porque tipo assim, até onde eu sei, ela não tinha contado para os seus familiares até onde ia a violência doméstica que ela sofria em casa. Então, foi de eles não saberem nada para se depararem com o Tan na cozinha ameaçando a vida de todos que estavam presentes. Até nesse momento de terror, a Lamu sabia que ela iria morrer e ela se preocupou com a família dela e pede para que eles fugissem. Ela não queria que eles fossem mortos ou feridos pelo Tan também. Só que eles não puderam fazer nada a respeito, porque em questão de segundos a casa inteira explodiu. Uma grande explosão arrancou até o teto da casa e o pai e o cunhado da Lamu foram empurrados para fora da casa no meio dos destroços. Foi então que a live foi cortada finalmente. O interior da casa desabou completamente, a parede de tijolos e a madeira que seguravam a casa atingiram o pai e o cunhado, que foram jogados para fora inconscientes. Os vizinhos que ouviram barulho e viram a fumaça saíram correndo a encontro do pai e do cunhado e puxaram eles para longe para que eles ficassem seguros. E o pai demorou algum tempo para conseguir recuperar a consciência e quando ele conseguiu, a primeira coisa que ele fez foi gritar pela filha, falar que ele queria salvar a filha e tentar entrar na casa para salvá-la. Sabe por quê? Porque as pessoas ainda conseguiam ouvir a Lamu gritando dentro da casa. Exatamente, porque ela ainda estava viva. Os bombeiros chegaram em cena e prestaram socorro para o pai e para o cunhado, só que eles não podiam chegar até a Lamu naquele momento e demorou mais ou menos 3 horas para que os bombeiros pudessem entrar na casa. E a Lamu ainda estava viva, gritando lá dentro, ela permaneceu viva, queimando viva por 3 horas. Depois de tudo isso, ela foi levada para o hospital em estado crítico, ela estava deitada na cama do hospital em coma com queimaduras graves em mais de 90% do seu corpo.
O cabelo dela foi todo queimado fora, o seu corpo estava absolutamente carbonizado e algumas pessoas que estavam no local lá no hospital falaram que os pedaços da carne dela pareciam tipo carne cozida. Os médicos realizaram várias cirurgias para tentar salvar a vida da Lamu. Várias partes do seu corpo tiveram que ser amputadas, já que grande parte não podia ser salva. A Lamu tinha perdido mais de 20% do volume sanguíneo que ela tinha no corpo. Ela teve falência múltipla de órgãos, insuficiência renal aguda, insuficiência hepática, lesão por inalação de fumaça, gastrite aguda, inflamação do revestimento do estômago, lacerações na pele que podem ter sido causadas tanto por detritos que estavam caindo da casa ou por facadas. Então ela estava em coma. Ela ficou mais ou menos 2 semanas nesse estado crítico no hospital e a única esperança que a família dela tinha é que às vezes eles viam, tipo, a pálpebra dela se mexer um pouquinho e só assim eles sabiam que ela estava viva. E agora a família dela tinha outro problema, porque ficar 2 semanas na UTI de um hospital fazendo vários tratamentos e cirurgias era caríssimo e a família dela mal tinha dinheiro para se manter. Parece que o custo total dos tratamentos que ela teve no hospital totalizavam mais ou menos 1 milhão de yuans chineses, que dá mais ou menos 140 mil dólares. O pai e a irmã não tiveram outra escolha a não ser pedir ajuda para os 800 mil seguidores da Lamu. Então eles fizeram um post nas redes sociais dela explicando a situação, que o ex-marido dela tinha atentado contra a vida dela, que destruíram a casa e que agora ela estava em estado crítico no hospital, e começou uma vaquinha para que todos os seguidores da Lamu pudessem contribuir. Os seguidores dela ficaram tão comovidos porque ela era uma pessoa tão cheia de vida e muitos deles sentiram que eles viram os últimos momentos dela durante a live, assim, era chocante, que eles conseguiram juntar mais de 1 milhão de yuans em 24 horas. E as pessoas não pararam de doar porque bateram a meta, eles só continuaram doando. E quando tudo parecia estar melhorando e milhares de pessoas estavam torcendo pela recuperação da Lamu, tanto na internet quanto na vida real, no dia 30 de setembro, a Lamu faleceu. Ela tinha 30 anos quando ela faleceu de parada cardíaca. Em outubro do ano seguinte, 2021, declararam Tan Lu culpado de homicídio culposo. E ele acabou sendo condenado à morte e no dia 23 de julho de 2022, ele foi executado. Assim que a Lamu faleceu, a irmã da Lamu foi direto para casa, pegou todos os álbuns da família e fez questão de cortar o Tan Lu de todas as fotos. Ela não se importava que as fotos iam sair todas picotadas, ela só nunca queria mais ver esse homem na vida dela. Ela contou em múltiplas entrevistas que ela não entendia porque esse homem detestava com todas as forças a sua irmã, como ele odiava ela profundamente, queria ver ela miserável o tempo todo, mas mesmo assim não deixava ela ir embora. E ela não queria levar nada, ela não pediu dinheiro, não pediu nada, ela só queria sair desse relacionamento. E foi assim que o pai e a irmã da Lamu ficaram depois disso tudo acontecer. Eles não tinham mais casa para morar porque ela tinha explodido, mas principalmente ficaram sem esse ser iluminado que era a Lamu na vida de todos. Esse foi um caso que me tocou muito profundamente quando eu tava escrevendo o roteiro, porque assim, sabe, ver os vídeos e as fotos da pessoa antes dela falecer e ver o quanto que ela realmente parecia ser uma pessoa maravilhosa me tocou profundamente, assim, não vou mentir. Mas enfim, se vocês acharam esse caso interessante, se inscrevam no canal, muita gente não tá inscrita e lembre-se, se você tiver medo de dormir de noite, mantenha-se cafeinado.